E a vacinação infantil é uma das principais formas de proteger nossas crianças e adolescentes contra doenças que ainda circulam e podem trazer complicações sérias. Mesmo assim, muitos pais ainda têm dúvidas ou acabam adiando as doses. Agora nós vamos mostrar por que manter a carteirinha em dia é essencial e como a imunização salva vidas. A carteira de vacinação é de suma importância para a saúde individual e também coletiva, pois é nela que fica registrado todo o histórico de imunização, que garante a proteção contra doenças graves através do cumprimento do calendário vacinal. A gente tem diversos motivos do porquê manter o cartão vacinal das crianças em dia. Mas o principal que a gente pode citar é a questão da prevenção dos agravos, ou seja, de possíveis complicações que algumas doenças podem apresentar. Vou dar como exemplo a influenza, que aí é o vírus principal da gripe. Quando a gente vacina os pequenos para a influenza, a chance da criança repercutir, ou seja, ter como agravo uma possível pneumonia que necessite de uma internação até em leito de CTI, diminui a chance, assim, quase 80%, 90% da chance dessa internação. Então, o principal motivo seria essa questão da prevenção de possíveis complicações. Além, é claro, da questão de evitar que algumas bactérias e vírus que antes não circulavam na nossa população voltem a circular, como rubéola, sarampo, poliomielite, né? E além, é claro, da gente fazer a questão da imunização de rebanho, que são, por exemplo, como exemplo, às vezes uma criança, por um motivo específico, às vezes tem alergia, por exemplo, à proteína do ovo. Então, ela não pode ser vacinada não pode ser vacinada por alguns motivos, né, dessa questão. Então, a gente faz com que essa criança seja imunizada passivamente, ou seja, as outras crianças com que ela frequenta ou adultos que são vacinados evitem que aquele vírus ou bactéria circule e essa criança não acabe pegando, né? Então, esses são, sem dúvida, os principais motivos da gente manter o cartão atualizado das crianças. Lembrando sempre que as duas primeiras vacinas, a hepatite e a BCG, têm que ser aplicadas até os 10 primeiros dias de vida e a gente tem as outras que vão ser vacinadas com 2 meses, 4, 5, 6, por aí por diante, a nossa vida inteira. Então, esses, sem dúvida, são os principais motivos. Além, é claro, que a gente tem dos estudos mostrando que a gente tem a diminuição da mortalidade infantil. O último estudo da Unicef em 2020 mostrou que diminuiu em 80% a partir de 1990 a mortalidade infantil. E além, é claro, de diminuição de gasto para o governo, que quando a gente fala da questão da produção, disponibilidade e aplicação da vacina, vamos supor, a gente gasta um valor X para fazer esse processo todo. Se a criança ou adulto acaba adquirindo a doença porque não é vacinado, a gente acaba tendo custo de 16 vezes aquele valor, então acaba diminuindo também a questão de gasto, né, governamental. Em relação às crianças, é fundamental que pais e responsáveis levem os pequenos para manter a carteira de vacinação em dia. A gente precisa também desmistificar essa questão da vacinação. A vacinação, sem dúvida, é importante, é necessária. Sempre conversar com o seu médico, que acompanha seu médico pediatra, para eles te informar quais vacinas devem ser aplicadas, que essas vacinas são seguras, todas passam por um processo, né, de validação para poder ser disponibilizada antes para a população, que elas são seguras. É claro que ela não previne 100% da gente adquirir a doença, mas previne principalmente as complicações. Então, às vezes a gente precisaria de internar, mas às vezes a gente vai ter só um sintoma leve, uma coriza, uma tosse, uma coisa que dá para ser controlada em domicílio. A boa notícia é que todas essas vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. As vacinas são disponibilizadas pelo SUS, ou seja, no posto de saúde. Claro que a gente tem as vacinas da rede particular, que às vezes tem algumas peculiaridades, mas assim, as do SUS são 100% disponíveis, gratuitas. Uma coisa que é importante, por exemplo, a gente fala assim, que eu preciso levar minha criancinha no posto para poder vacinar. Aí tem que ser no meu posto. Não, a vacinação ela pode ser aplicada em qualquer posto. Então, por exemplo, você aqui num bairro específico, vamos supor, Sion, eu tenho que vacinar aquele meu posto de localidade. Não, você pode vacinar no posto central, o posto mais próximo. A questão da vacinação pode ser aplicada em qualquer posto.